Muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta conversa do ciclo A Conversa com e Não Só. Hoje com o imenso privilégio de termos connosco Mafalda Veiga, queridíssima amiga, que nos dá a alegria da sua presença nesta iniciativa e de tal forma especial que hoje interrompe o ciclo contínuo do facto de a vida se acumular em fotografias e tornar esta tarde uma tarde verdadeiramente para comemorar. Mafalda, muito obrigado. Muito obrigada eu. Obrigada. E boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Vamos então ouvir a pergunta da Inês Moga. Boa tarde. Há sempre um traço autobiográfico nas canções que escreve ou é-lhe fácil sair da sua história para compor? Eu acho que as canções partem todas de qualquer coisa que nos acontece que nos impressiona. De alguma forma, qualquer coisa tem que mexer connosco para termos vontade de responder àquilo que mexeu connosco. Se depois usamos essa história literalmente, às vezes sim, mas quase nunca. Ou seja, aquilo parte depois para um encontro com um todo. E eu costumo, mesmo quando estou a ser mais autobiográfica nas canções, uma coisa mais confidencial, acabo sempre por ir ao encontro daquilo que é o que me liga às outras pessoas, aquilo que as pessoas vão entender como também seu, aquilo que temos em comum, o que sentimos e que é parecido, o que vivemos que é parecido. E no fundo, nas minhas canções, o que eu sinto é essa vontade de comunicar o que eu senti, mas transformado numa canção que outras pessoas vão poder entender e tornar sua também. Por isso é mais ou menos autobiográfico, não é assim tanto como às vezes se pensa o que se escreve. Ana Mbruge. Quais são as suas principais referências literárias? Literárias são imensas porque eu, na verdade, sou uma música autodidata e o que eu estudei foi literatura. E gosto muito, sempre estudei em função do que eram as minhas paixões. E nunca estudei música porque puseram-me na música, no piano, com uma professora, e deixavam-me lá. Eu tinha pai 6 anos e deixavam-me lá, e houve uma vez que a professora faltou, mas esqueceu-se de avisar, e então depois fiquei lá sentada à espera dos meus pais, fartei-me de chorar, foram-me buscar, fiz o meu drama, já não quis ir mais às aulas de piano. E pronto, e foi assim, as coisas foram acontecendo, depois deram-me uma viola, a viola era uma coisa muito mais prática de andar com ela atrás, não é? E de tocar com os amigos na rua, ou na praia, ou na esplanada, e passou a ser a minha companhia. E ao mesmo tempo ia escrevendo também, e enquanto vivia em Espanha, estudei pintura. Fui para a Espanha, vivi aqui em Badajoz muito tempo, tive dos 8 anos aos 16 aqui, e estudava pintura. Também tive umas aulas de viola no colégio, mas não muito tempo. O meu primeiro instrumento foi a flauta, e estava a contar ao Luís que o segundo teatro que eu pisei, depois do primeiro, quando estava na pré-escolar em Montemoro Novo, ter entrado numa festinha da escola, mas tinha pai 3 anos, e fui fazer de coelho, acho eu. Fazer uma coisa, tenho lá umas fotografias, mas o primeiro palco que eu pisei a fazer qualquer coisa musical foi o Teatro Lope de Vega, aqui em Badajoz, quando estava no colégio a tocar flauta. Nós tínhamos um grupo, tocávamos flauta, depois fui promovida para a viola, passado uns anos, éramos 3 ou 4, tocávamos viola, o resto do pessoal tocava flauta, e os outros cantavam, e eles... E é uma coisa boa dos espanhóis relacionarem-se com a música de uma forma tão próxima e tão divertida. Mas as minhas referências literárias, por todas essas razões, são imensas. Eu sempre fui de me apaixonar por um autor e depois ler tudo daquele autor. Por exemplo, li os 100 anos de solidão do García Márquez quando tinha 18 anos, e depois li tudo do García Márquez. Acho que deve haver para aí 2 livros que eu não li até hoje. Margarida Duras, a mesma coisa, também me apaixonei por um livro qualquer e li tudo dela. Ou seja, sou muito de procurar o autor. E na poesia também há muitas pessoas que eu adoro e que são referências para mim. E ler é uma coisa super importante para quem escreve canções, porque a palavra é o motor para escrever. Pelo menos para mim é. Eu parto sempre das palavras para escrever uma canção.
E ler é muito importante, porque ler abre-nos horizontes e mostra-nos constantemente novos mundos e novas perspectivas da vida, novas perspectivas para olharmos para nós próprios. E portanto, eu não te sei dizer assim mais referências, mas são imensas, imensas mesmo. Diogo Valverde. Dos discos que já lançou, com temas originais, há algum que lhe tenha dado um especial prazer? Um preferido? Eu sempre compus os discos de maneira diferente. E então o método de composição, sim, houve um ou dois que eu gostei mais da maneira como os fiz. Ou seja, primeiro acabou por ser, sei lá, compunha em qualquer lado, compunha no autocarro, compunha em todo o lado, compunha quando ia para a faculdade, quando voltava. E não era propriamente um método, estavam sempre a surgir as canções. No segundo foi estrada, já estava a fazer, depois do primeiro disco houve muitos concertos, então fiz as canções sempre ou a seguir a concertos, ou hotéis, sei lá, e foi logo no ano seguinte. Mas o disco que eu mais gostei de fazer foi um o disco que eu mais gostei de compor, não é de gravar, o estúdio é outra história. O disco que eu mais gostei de criar, de compor e escrever foi o Tatuagem, que foi um disco que eu resolvi estar 2 meses sem aceitar nenhuma solicitação, a não ser uma amiga minha que fez anos e eu fui jantar. De resto, compunha à meia da noite, levantava-me, tinha tudo montado no quarto ao lado do meu, ia de pijama tocar a qualquer hora que me apetecesse, e esse disco, depois de tê-lo escrito, não mudava uma vírgula a nenhuma canção, porque foi feito completamente embrenhada, como se estivesse numa residência literária, mas na minha própria casa. Assim, consegui estar completamente isolada e compor. E foi a vez que foi mais gratificante acabar o disco e senti-lo tão coeso e tão homogéneo e foi um disco importante para mim, foi um disco de viragem importante para mim também, a todos os níveis. Diogo Rego. Escreveu várias canções que deixaram de ser suas para se tornar nossas, como Planície, Restolho, Cada Lugar Teu, Um Pouco de Céu, Imortais, entre tantas outras. É fácil continuar a encontrar o encantamento necessário para servir ao público, ou a erosão da repetição torna a magia um ofício? Boa pergunta. Eu acho que quando se começa a compor, quando se começa, seja o que for, qualquer coisa é tão encantatória que eu lembro-me de, por exemplo, imagina, aprendi um acorde novo na viola, dava para fazer 5 canções, só com um acorde, uau! E de repente agora, provavelmente, quando componho até uso mais acordes porque vou eu à procura, ou seja, tenho de ir mais à procura da inspiração do que de antes. De antes era uma coisa que vinha não sei de onde. Agora preciso procurar mais, porque preciso afastar as coisas que me incomodam, as coisas que me angustiam, para continuar a encantar-me com a vida, a surpreender-me com a vida e a fantasiar, a ser capaz da fantasia. É uma coisa que podemos, se não tivermos cuidado, podemos perder. E se perdermos, vai-se embora a chama, vai-se embora mesmo. Eu acho que essa coisa dos artistas não crescerem, ficarem sempre um bocadinho meio adolescentes, meio... É verdade, há um lado de pureza e de necessidade de nos encantarmos com as coisas como se fosse a primeira vez que as vemos, que precisamos de preservar para conseguir criar, eu acho. E eu tenho sempre tentado fazer isso comigo. E noto quando não sou capaz e quando estou mais angustiada, quando deixo que as coisas da vida me carreguem mais os ombros, noto que é muito mais complicado ter o que dizer, porque parece que não vale a pena. E tem que valer a pena. Para escrever, temos que sentir que vale a pena. Que podemos sempre mudar o mundo com uma canção. E é essa certeza que convém manter. Porque é verdade, às vezes mudamos mesmo o mundo com uma canção. E por isso é isso que eu tento preservar em mim. É o encantamento com as coisas. Mas é uma ótima pergunta. Diogo Semedo. Boa tarde. Não obstante o facto de o Alentejo ser uma das suas raízes, o seu percurso de vida passa por diferentes locais.
apesar de ter saído do Alentejo, o Alentejo saiu de si? Não, o Alentejo jamais saiu de mim, mesmo. E o Alentejo, para mim, eu quando comecei a escrever, estava muito obcecada com o regresso a casa, porque eu vivi em Montemor e estava muito ligada. Tive uma infância super, super feliz, daquelas de subir às árvores, de andar com fisgas, mas não era atacar passarinhos, era acertar em raminhos e coisas, não era. Mas sei lá, brincar com tudo aquilo que hoje em dia, para a maior parte dos miúdos, não é uma coisa tão acessível assim. A liberdade total de só aparecer à hora de jantar, de tu estares completamente à solta. E o Alentejo, para mim, sempre foi isso, essa totalidade, a liberdade, a família toda junta, os meus avós vivos, todas as pessoas que muitas delas já não estão, todos vivos, essa presença da família, de uma felicidade plena e de um mundo perfeito, existe com a imagem do Alentejo à volta, não é? Essa coisa que nós vivemos e que depois se vai transformando. Quando eu voltei de Espanha outra vez para Montemor, e tinha 16 anos, e comecei a compor, e confesso que andava muito obcecada com o tipo de temática das canções alentejanas, o tipo de temática da... Por exemplo, eu restolho, não sabia o que é que era, fui ver ao dicionário o que é restolho. É tão bonita, a palavra é linda, mas na verdade eu própria não sabia bem o que era. Andei à procura e depois escrevi. E foi a segunda canção que eu escrevi em português. E por acaso podíamos tocá-la agora? Podemos? E foi uma canção que fala sobre o que eu sinto que é o Alentejo. É uma relação, nós temos, eu acho, o privilégio de ter uma relação direta com o céu. Não temos nenhuma montanha entre o chão e o céu. São os nossos pés e o recorte do céu atrás de nós. E isso dá-nos uma liberdade tremenda. Eu tenho falado com pessoas do Norte sobre isto e elas acham, mas eu, por exemplo, sinto desamparo, porque eu sinto que as montanhas nas costas são a segurança e não sei o quê. E eu não, a mim sufoca-me um bocado, montanhas à volta. Estou habituada a sermos nós recortados no céu e a ser essa paisagem que é uma coisa extraordinária que temos aqui e o restolho é um bocadinho sobre isso. Vamos convidar os nossos companheiros. Com o David Gonzalez no violino também e o Fernando Arce no violoncelo. Isto é um luxo, a seguir podíamos formar uma banda. Geme o restolho triste e solitário, a embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania que canta ao tom do velho campanário. Geme o restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Geme o restolho a transpirar de chuva, nos campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou. Na alma a mágoa enorme, intensa, aguda,
Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho, há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada, a vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Gemo o restolho a transpirar de chuva nos campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou. Na alma a mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho, há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada, a vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Muito obrigada. Obrigada. Maria José Isidoro. Qual foi o melhor conselho que recebeu até hoje e que conselho daria a alguém que agora começa e também gostaria de escrever canções? Concertos foram muitos concertos especiais para mim. Eu acho que como nenhum concerto é igual ao outro, então todos são muito especiais. Perguntou conselho. Ai, conselho. Eu percebi qual é que foi o concerto O que me melhor gostado conselho. mais e que conselho é que dava. Sim, o melhor conselho. O melhor conselho que eu recebi. Sim. Ok. O melhor conselho. E que conselho é que davas a alguém que agora começa a escrever canções? Eu acho que ninguém me deu nenhum conselho. Deram-me o conselho de não fazer, de tirar o curso. Deram-me o conselho de não fazer música, acho eu. Deram-me o conselho, tu estuda, mas que não sei o quê, eu estava em literatura. E eu, como era muito teimosa e sempre fui, não segui nenhum dos conselhos que me deram na altura, portanto fiz tudo ao contrário. Comecei a trabalhar cedo, eu imagino, a maior parte das canções do primeiro disco eu fiz-las com 18 e 19 anos. Depois, com 19, 20, estava já na faculdade e fiz umas maquetes. Houve um amigo do meu pai que foi muito querido e perguntou-me se eu não queria que ele me ajudasse, e não sei o quê, porque ele tocava. E ajudou-me com contactos e tal, e consegui fazer umas maquetes que depois foram mostradas a várias editoras. E depois acabei por assinar com a EMI, tudo enquanto estava também com as aulas e o curso. E o disco foi feito nessa altura. E comecei a trabalhar com concertos, com o curso, com tudo. Acabei o curso, que era o que os meus pais queriam, ficaram todos contentes. E continuei também a fazer música, fiquei eu também muito contente. O conselho que eu dou é seguir os nossos sonhos. Eu acho que nós, quando temos a certeza de uma coisa, não há ninguém que nos consiga demover. Acho que quem quer mesmo quem quer mesmo ser artista, quem quer mesmo escrever canções, quem quer mesmo escrever livros, quem quer mesmo ser pintor, contra tudo e contra todos. E acho que as coisas vão sendo uma luta diária. Muitas vezes há gente que está contra as nossas opções, mas porque são inseguras. Na verdade, eu compreendo. É uma inconsciência ser músico. É muito inconsciente, não é? É um trabalho super inseguro e inconsciente em Portugal. Mas ao mesmo tempo é aquilo que me faz feliz.
E foi das coisas que mais alegrias me deu na vida, foi ter escolhido este caminho. Daniela Richau. Olá, boa tarde. Boa tarde. No livro Caroço Espirilampo, que tinha medo de voar, fala de 2 escuros, o escuro do quarto à noite e o escuro de fechar os olhos, onde somos reis do nosso mundo e podemos torná-lo mais feliz e melhor. Quando contempla o escuro de fechar os olhos, que muito melhor e mais feliz observa. Quando contemplo... Desculpa, não ouvi a última parte da pergunta. Quando contempla o escuro de fechar os olhos, que muito melhor e mais feliz observa. Essa frase foi-me dita pelo meu filho, ele tinha 5 anos. E eu costumava contar-lhe histórias para dormir, e como tinha sempre que inventar umas histórias muito complicadas, porque nunca servia a história de um gatinho ou de um cãozinho, tinha sempre que ser ou um cão-leão ou um gato, sei lá, jacaré, ou tinha sempre que ser um bicho fantástico e imaginário. Eu contava-lhe essas histórias e houve um dia que ele fez esse comentário, eu era muito pequenino, e disse-me: "Oh mãe, reparei, eu tenho reparado que há um escuro de quando apagamos a luz e há outro escuro quando fechamos os olhos." E foi por causa desta frase que ele me disse que eu escrevi este conto. No escuro de fechar os olhos pode estar tudo, não é? Eu acabo de ler um livro muito, muito engraçado da Rosa Montero, que é uma grande escritora espanhola, vocês devem conhecer bem. A Rosa Montero tem um livro que se chama La Loca de la Casa e é sobre a imaginação e fala precisamente sobre esse mundo de olhos fechados em que nós podemos imaginar tudo e tudo pode acontecer, e essa imaginação, dessa imaginação que temos a sorte de possuir, é que também surgem as canções, e surgem as fantasias, e surgem tantos dos nossos melhores sonhos. Portanto, é isso que eu tento ver. Claro que se pode ver tudo o que tu quiseres, de mau ou de bom, mas eu acho que é sempre melhor escolher as coisas boas. Raquel Conceição. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em O Velho escreveu: "Eu acho que todos fogem de ti para não ver a imagem de solidão que irão viver quando forem como tu. É a solidão uma condição inerente ao ser humano?" Obrigada. Eu acho que, em última instância, sim. Em última instância, a solidão é completamente inerente ao ser humano, ou seja, por mais que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos e na verdade estamos em nós, ou seja, a solidão é inerente a nós, mas a nossa necessidade de companhia e a nossa absoluta necessidade de companhia e a forma como as outras pessoas nos constroem também, nós somos muito daquilo que construímos com os outros. Os outros têm um papel fundamental naquilo que somos. As pessoas de quem gostamos e as pessoas de quem não gostamos, todos vão moldando a pessoa que nós somos. E é dentro dessa... É nessa relação com os outros que eu acho que descobrimos a nossa própria identidade. Mas, em última instância, há uma solidão, de facto. E para quem escreve, essa solidão é super importante. Para quem escreve, para quem cria, esse encontro consigo próprio e essa solidão é fundamental. Acho que há esse caminho interior que se faz quando se é criador, quando se compõe, ou se escreve, ou se pinta. É um caminho que tem de se fazer sozinho. Ou pelo menos para mim é muito mais fácil fazê-lo sozinho. Eu nunca consegui compor uma canção com ninguém. Não consigo. É um trabalho que eu só consigo fazer comigo própria. Porque é completamente introspectivo. Eu tenho mesmo de estar sozinha comigo. E essa solidão é boa. E é muito importante e é muito frutífera. A outra é mais difícil, é mais complicada, mas na verdade por isso é que todos nós precisamos tanto das pessoas que amamos e por isso é que precisamos tanto que elas estejam perto de nós. Obrigada, eu. Carolina Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Numa entrevista recente, referiu que o coração nunca acaba de crescer. Vai cabendo cada vez sempre mais gente. O que faz crescer o seu coração?
precisamente as pessoas que vou conhecendo e que vão entrando. Na verdade são tantas, porque apesar de nós nos queixarmos muito do mundo e os outros e isto e aquilo, que horror, não sei o quê, na verdade temos a sorte de ir conhecendo ao longo da vida pessoas extraordinárias e essas pessoas vão ficando. Na verdade, se fizéssemos assim um balanço, são muitas, provavelmente muitas mais, as pessoas que nos marcam pelo lado positivo e que nos enchem o coração. E sim, olha, o Luís é um amigo que me tem enchido o coração, imenso. E este convite para estar aqui hoje é maravilhoso. Vocês também, a vossa presença aqui também. Ou seja, todas as coisas que são boas e que nos fazem bem e que nos deixam boas memórias, essas são aquelas que guardamos e que fazem com que a coisa bata a um ritmo certo. Acho que é isso. Leonora Abreu. Boa tarde. Boa tarde. Onde se acumula a vida além das fotografias? Ui. Olha, acumula-se em tudo. Realmente a vida é super acumulativa. Acumula-se em montes de coisas que não são precisas para nada. Olhando assim, agora estava-me a lembrar da minha casa e a pensar a quantidade de coisas que eu tenho lá em casa que não preciso delas para nada. A vida vai-se acumulando em coisas das quais também muitas vezes não precisamos. E às vezes é bom fazer essa limpeza. Olha, isto não está cá a fazer nada. Preciso de espaço e preciso de... E na nossa vida é a mesma coisa. Vamos acumulando experiências, vamos acumulando alguma sabedoria em relação a coisas que não sonhávamos que fossem assim ou assado e aprendendo a lidar com coisas que nos pareciam impossíveis quando éramos mais novos. No vosso caso, estou nessa fase, mas depois passa. Depois aprende-se a lidar com muita coisa que ao princípio parece super complicada e vai-se acumulando assim. Vai-se acumulando assim, em fotografias, em alegrias, em tristezas, em perdas, em chegadas, em pessoas que vamos conhecendo e que vamos amando e que nos mostram o mundo de outra maneira. A vida vai-se acumulando dessas formas todas. Mafalda, uma última pergunta de uma aluna que não pôde estar presente, mas que fez uma pergunta que eu acho que é interessante e que não deixo de formular. Que é a seguinte: como é que vencemos o medo de naufragar? Olha, boa pergunta também. Eu tenho vencido esse medo através da música, através de fazer canções, através de subir ao palco. Agora estamos tramados com esta história da pandemia, mas na verdade faz muita falta ao palco. Tenho vencido esse medo através daquilo que eu mais gosto de fazer e de ter escolhido fazer para a minha vida o que mais gosto de fazer, o que também é um privilégio, porque pude fazer essa escolha. E acho que se vence assim, vence olhando sempre para aquilo que é positivo, lutando por aquilo que nos faz felizes e tendo perto as pessoas de que nós gostamos. Acho mesmo que os outros são muito importantes no percurso. Por mais que depois precisemos dos nossos momentos sozinhos, acho que os outros são muito importantes no nosso percurso contra o medo. Mas criar, compor, estar juntos, encontrar-nos, conversar, fazer música, tudo isso é uma batalha contra o medo. Eu, por acaso, gostava de... Há uma canção... O Luís disse-me para escolher duas canções para tocar com o Luís e super bem acompanhada, com violoncelo e violino também. E eu escolhi ainda outra, que tem para mim uma história. Eu nunca te contei esta história, mas Um Pouco de Céu foi escrito numa altura em que eu ainda estava muito ligada à Espanha, porque eu tive... Imagina, eu saí de Montemor com 8 anos... Deixei os meus amigos todos de infância, depois estive aqui, fiz os meus amigos todos de adolescência. Quando tinha 16 vou-me embora outra vez, deixo-os todos aqui. E então, ou seja, eu estava muito ligada ainda. E quando tirei a carta, fazia imenso a loucura de pegar no carro e vinha de Lisboa a Badajoz só para estar com eles. E estava com o pessoal todo e
íamos beber cervejas, uma em cada bar, como é costume ali. E pronto, e depois dormia em casa de uma grande amiga minha, depois voltava no dia seguinte. Mas eu lembro-me de pensar muitas vezes, saía muitas vezes porque precisava de ir ao encontro dos meus amigos, porque estava sufocada com qualquer coisa que me estava a acontecer ou não estava a correr bem qualquer coisa, e lembro-me de pensar que enorme que se tornava aquele bocadinho de céu que era o para-brisas. E pensava, e punha-me a guiar na estrada com aquele bocadinho de céu, e aquilo era o caminho para eu ir encontrar os meus amigos, as minhas coisas da minha adolescência, as pessoas que eu não via há montes de tempo, e principalmente estar num sítio onde ninguém me conhecia, porque o Badajoz tinha essa facilidade para mim, que era anónima. Eu fiquei conhecida muito rápido e eu era muito tímida, e foi difícil para mim os primeiros anos. Portanto, Espanha era uma fuga que era boa para mim. Eu ia lá e estava com os meus amigos na rua, íamos todos sair e ninguém me conhecia. E era bom. Apesar de eu gostava muito que me conhecessem, mas ao mesmo tempo tinha-me imenso medo. E então esse bocado de céu sempre foi o caminho na estrada para vir para cá. Não tinha contado esta. Não, que giro. Podemos fazer essa canção? Vamos a isso. Vamos a isso. Só hoje senti que o rumo a seguir levava para longe. Senti que este chão já não tinha espaço para tudo o que foge. Não sei o motivo para ir, só sei que não posso ficar. Não sei o que vem a seguir, mas quero procurar. E hoje deixei de tentar erguer os planos de sempre, aqueles que são para outro amanhã que há de ser diferente. Não quero levar o que dei, talvez nem sequer o que é meu. É que hoje parece bastar um pouco de céu, um pouco de céu, um pouco de céu, um pouco de céu. Só hoje esperei, já sem desespero, que a noite caísse. Nenhuma palavra foi hoje diferente do que já se disse. E há qualquer coisa a nascer bem dentro no fundo de mim, e há uma força a vencer qualquer outro fim. Não quero levar o que dei, talvez nem sequer o que é meu. É que hoje parece bastar um pouco de céu, 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 um pouco de céu.
Muito obrigada, Luís. Obrigada, Luís. Muito obrigado a todos os alunos, à equipa técnica. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Fernando e David. E Mafalda, Muito obrigada. Obrigada muito eu. obrigado por Obrigada. teres trazido a Elvas não um pouco de céu, mas tanto céu. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada a todos por estarem aqui. Muito obrigada. Gostei muito de vos conhecer. E boa sorte com as músicas.